está de volta e agora a gente vai falar sobre Oriente Médio. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a Thalita Ribeiro, que é jornalista e escritora. Tudo bem, Thalita? Boa tarde. Tudo ótimo, boa tarde. É um prazer estar aqui com você. Prazer é meu em te receber aqui. E eu já estou com o livro aqui nas mãos, mas antes de mostrar e falar do livro, a minha primeira pergunta para você é: por que o seu interesse no Oriente Médio? Conta um pouco pra gente. Na verdade, eu vi uma foto de uma mulher tirando uma roupa toda preta que elas têm que usar em alguns territórios ocupados pelo Estado Islâmico. E ela tirava e debaixo dessa roupa preta tinha uma roupa toda colorida e era linda. A foto era cheia de esperança, cheia de liberdade mesmo, que é uma imagem que às vezes a gente não tem nessa região. Então eu li vi que ela tinha atravessado uma fronteira da Síria depois de ter escapado do Estado Islâmico, ido para a região do Kurdistão sírio, uma região na Síria com o Estado Islâmico e uma região sem Estado Islâmico, explicando um pouquinho melhor. E nessa região, ela tinha liberdade para usar aquela roupa toda colorida. Na mesma Síria? Na mesma Síria. Hoje a Síria é dividida em várias regiões, né? A gente está acompanhando um pouquinho, a gente acha que é só a região que tem a guerra, que tem a destruição, que tem o Estado Islâmico, mas não. Tem outras regiões que têm estados autônomos, como o Kurdistão, onde as pessoas têm uma vida não normal, mas assim, de liberdade, uma vida em que elas estão construindo uma sociedade diferente. Você foi para lá? Fui. Aí eu vi essa foto e falei, quero conhecer essa região, quero conhecer onde as mulheres têm essa liberdade. Quando foi isso? Que eu decidi foi, talvez, acho que junho, que eu decidi que eu queria ir. Decidi mesmo, assim, com certeza, e embarquei em novembro. Teve medo? Tive vários medos, vários. Porque tive medo de primeiro, sozinha. Primeiro sua família. O que a sua família falou quando você falou, eu tô indo pra lá? Eu falei pro meu marido, quero ir pro Iraque, né? Quero ir pro Iraque, quero ir pra Jordânia. Ele falou, que graça, obrigada, virou, continuou dormindo, tipo, ela tá sonhando. Aí ele falou, tá, mas é pra quê, exato? Aí eu comecei a explicar pra ele, ele começou a acompanhar que eu realmente estava interessada, que eu realmente comecei a pesquisar sobre a história dos locais, sobre a cultura, fazer contatos com missionários que atuam na região. E ele falou, ok, vamos tentar fazer isso da forma mais segura, vou te ajudar no planejamento. Ele foi muito parceiro. Meus pais também, assim, estranharam no primeiro momento, mas depois apoiaram bastante e só pediram para tomar um pouquinho de cuidado com a segurança. Mas eles ficaram muito seguros com a questão de eu ir conhecendo pessoas que já estavam lá, pessoas que vivem. Alguém te patrocinou? Você e a sua família se patrocinaram? Como é que foi esse trabalho? Eu paguei a minha viagem. Foi uma viagem de férias, eu tirei um mês de férias para conhecer o Oriente Médio. Agora, conta um pouco pra gente, chegando lá você já tinha alguns contatos, é isso? Já. Em todos os lugares que eu fui, eu tinha alguns contatos, assim, no Que você conheceu como? Eu conheci através da minha igreja, eu contei pra minha pastora, eu falei, quero fazer a Igreja Batista da Água Branca, a IBAB. Falei pra minha pastora, quero fazer essa viagem, gostaria de conhecer a história das mulheres, eu tenho interesse especial por saber como é a vida das mulheres nessa região. E aí ela me colocou em contato com pastores que atuam, que têm centros comunitários, que têm projetos específicos nos países que eu iria visitar. Além disso, eu procurei na internet outras organizações que trabalham com mulheres. E aí escrevi para elas, comecei a trocar e-mail, então foi através das redes sociais e através da minha igreja, basicamente. Você foi para algum lugar com o domínio do Estado Islâmico? Eu fiquei a 50 quilômetros de um território dominado pelo Estado Islâmico, que eu fui para o Kurdistão iraquiano, que fica ao norte do Iraque. E eu queria muito conhecer uma menina resgatada do Estado Islâmico. Eu conheci uma organização que faz essa parte de resgates e tinha que ir até lá, que é uma cidade chamada Dohuk. Você estava sozinha? Seu marido não foi? Não. Aí meu marido, aos 45 do segundo tempo, decidiu me acompanhar em metade da viagem. Eu fui para a Jordânia sozinha, passei 15 dias lá. Depois encontrei meu marido na Turquia. Foi surpresa ou você já sabia que ele ia? Eu fiquei sabendo 10 dias antes, porque ele conseguiu organizar a vida dele para me encontrar na Turquia. A gente se encontrou 2 horas antes do voo para o Iraque, foi basicamente isso. E aí a gente foi junto para o Iraque, o que foi ótimo, porque o Iraque era mais conservador do que a Jordânia. Se eu estivesse sozinha, por exemplo, eu não ia conseguir pegar um táxi de forma segura, sozinha. Então, a presença dele foi muito importante para eu conseguir fazer tudo que eu queria. Pra gente não se atrapalhar, vamos por ordens, vamos começar pela Jordânia, porque senão eu tenho tantas perguntas para fazer, eu vou te atrapalhar. Jordânia, chegou lá você estava sozinha? Lá eu estava sozinha. O que você se deparou, principalmente falando especificamente das mulheres? Qual foi a realidade que você viu lá? Na Jordânia é um país moderno, né? Tem, claro, a tradição e a cultura árabe, e é um país moderno que você não sente tanto preconceito. É claro que eu sempre estava acompanhada de alguma pessoa do projeto que eu fiquei,
um homem, outras mulheres. Uma mulher andando sozinha lá também. Lógico que na Jordânia acho que é mais fácil, né? Dá pra andar sozinha, dá pra andar. Que roupa você usou na Jordânia? Eu usei sempre, todo mundo me pergunta isso, você comprou burca? Não, não se usa burca fora do território quase do Talibã afegão. Você usa no Afeganistão e em algumas regiões burca. Você vê mulheres com burca muito raramente no Oriente Médio. Eu posso contar nos dedos as mulheres que eu vi com burca. Então as mulheres usam um lenço, que é a hijab. Isso tem muito, a maior parte. Só que as cristãs não têm que usar. Tem bairros cristãos no Oriente Médio, em vários países. Então, eu fiquei morando num bairro cristão. Eu não usava na Jordânia no dia a dia, mas eu sempre estava com lenço, porque a gente ia visitar refugiados que são muçulmanos. E eu achava interessante... Até respeitar a cultura, respeitar né? a cultura, sim. Usei uma roupa mais conservadora, mais fechada, que não mostrava nada aqui, não mostrava nada dos braços, não marcava o corpo, isso sim. Só que normal, roupa que eu usaria, que eu uso aqui. Eu não tive que comprar uma roupa especial para usar lá. Conta um pouco pra gente sobre o seu contato com os muçulmanos, como é que você se comunicava com eles? Conta um pouco pra gente. Eu me comunicava em inglês, sempre tinha um intérprete, né, do inglês para o árabe ou para o curdo, no caso do Kurdistão iraquiano. E eu me comunicava com eles através deles. Eu estava sempre com projetos sociais, então eu nunca chegava na casa das pessoas ou nos acampamentos sem saber, né, onde eu estou pisando. Né? Mas os muçulmanos me receberam muito bem. Essa é uma ideia errada que a gente tem por conta, às vezes, do jornal, meio precipitado, de que os muçulmanos são todos terroristas ou os muçulmanos todos não gostam de cristãos. Não é assim. Não é assim. Boa parte, a grande parte das pessoas que eu visitei eram muçulmanas e elas me receberam muito bem. Aliás, quando a gente lê, a gente vê um pouco sobre a cultura, como eles são hospitaleiros. Muito, é isso mesmo? Muito. É incrível. A gente chegava numa casa que não tinha nada, basicamente, porque as pessoas têm que fugir. Desculpa te cortar, mas enquanto ela vai falando, tem algumas imagens, a gente pode ir passando essas imagens. Pode falar, Sim. Quando eu visitava uma casa, não tinha nada, porque a pessoa teve que fugir da cidade dela e foi sem nada para a Jordânia, muitas vezes a pé, atravessando, viajando dias a pé para chegar em outra cidade mais segura. E nessas casas, eles sempre faziam questão de servir ou um café ou um chá, e você sabia que o açúcar que tinha naquele chá ia fazer falta para eles. Porque eles não tinham mesmo dinheiro para comida, muitas vezes, né? Os projetos ajudavam com isso. E eles faziam questão de te receber com o melhor jogo de xícaras que eles conseguiram comprar dentro, claro, da limitação que eles tinham. Isso, inclusive, em campos de refugiados. Você entrava em tendas de lona, eles davam um jeito de ver quem tinha o quê e te servir um chá e um café para te receber bem. Você sendo cristão ou você sendo muçulmano, isso... Gente, recebemos uma notícia muito bacana agora. O marido da Thalita está nos bastidores e ele disse pra gente que lá da Jordânia o pastor Homero e como é o nome da esposa dele? Débora, estão nos assistindo agora. Que gostoso. Eles são representantes de uma missão lá, é isso? Sim, eles são do Projeto Mais, né, que atua na região, que ajuda a igreja perseguida no Oriente Médio, e eles têm um centro comunitário muito bacana, onde eles dão aulas de inglês, onde tem escola e creche para as crianças, onde tem um curso profissionalizante para as mulheres, para elas poderem ter renda, para elas poderem sustentar suas famílias, né, empoderando as mulheres na região também. Olha, fico muito feliz, muito obrigada pela audiência, me sinto honrada de saber que a gente está chegando até aí, falando de um assunto tão importante. Thalita, conta pra gente, na Jordânia, algo te surpreendeu? Lá você passou por algum apuro? Na Jordânia especificamente, ou não? Não, na Jordânia não passei por nenhum tipo de apuro. Quando eu estava lá, aconteceram os atentados em Paris. Então, meu marido estava um dia antes em Paris, estava na Europa nessa época. E aí todo mundo ficou muito preocupado, né? Como é que vai ser, etc. Eu tinha planejado ir para o Líbano. Né? A ideia era fazer uma semana de Jordânia, depois mais uma semana de Líbano. Eu desisti do Líbano a conselho dos pastores que estavam comigo na Jordânia, porque também tinha acontecido um atentado no Líbano, em Beirute, onde eu ficaria. Mas foi só isso. Aí eu mudei um pouquinho a rota, fiquei mais uma semana na Jordânia, foi ótimo, que eu pude conhecer melhor os projetos, eu pude conhecer melhor as pessoas. Eu acho que vale lembrar, para quem pensa ou sonha fazer algum tipo de viagem assim, seja pela questão cultural, pela questão ministerial, por férias, porque eu estou vendo que você juntou as três coisas, né? Sim. Vale a pena prestar muita atenção nas orientações. A Thalita podia ter sido teimosa e ter dito eu vou para o Líbano e ter corrido algum risco. Então, tem que seguir as orientações, né? Tem. Você tem... Eu brinco que para fazer uma viagem dessa, você não pode simplesmente decidir da noite para o dia.
Não dá para você comprar uma passagem para amanhã e embarcar. Tem um planejamento. Você tem que pesquisar, saber se é isso mesmo que você quer, saber qual é o seu limite também. Porque eu fiquei com um pouco de receio, por isso que eu pesquisei em 5, 6 meses antes, de não conseguir me dar bem com a realidade, sabe? A realidade ser tão dura que eu não conseguisse lidar internamente. Então, eu comecei a ler muito sobre refugiados, eu comecei a ler muito sobre a questão dos conflitos na região mesmo e da religião. Bom, aí você encontrou com o seu marido e aí vocês foram... Para onde que vocês foram primeiro? Nós fomos para o Iraque. Já foram para o Iraque os dois juntos. Sim, sim. Qual a realidade que você encontrou lá e é muito diferente? É engraçado. Eu brinco que a conexão de internet no Iraque é infinitamente melhor que em São Paulo. Todo mundo acha que eles são isolados. Tanto que a pergunta que eu ia te fazer é essa questão da comunicação, né? Eu me comuniquei através da internet o tempo todo na minha viagem. Inclusive no Iraque a conexão era infinitamente melhor do que em São Paulo. Só que você tem 2 Iraques hoje, nessa região específica que eu fiquei, que é o Kurdistão. Você tem uma coisa bem internacional, eu fiquei num prédio super bonito, num bairro que chamava English Village, então era bem... Uma coisa quase turística, então. Podia estar em Alphaville, sabe? Aquele bairro podia estar muito tranquilamente em Alphaville. E você tem o centro histórico, o centro antigo, que aí eu era uma mulher entre 70 homens andando, quase 100 mulheres. E eu era a única mulher com cabelo à vista, por exemplo, nesse lugar. Então você tem os contrastes de uma sociedade que está em transformação, né? Você tem a questão histórica, milenar, e você tem a chegada dos americanos e de outros estrangeiros que muda. Thalita, acho que vale lembrar que não é apenas machismo, como a gente às vezes daqui julga. Tem toda uma questão cultural acontecendo ali naquele lugar, né? E tem uma questão interessante. Eu quis ir para lá não para ver as mulheres oprimidas. Eu quis ir para lá para ver as mulheres que Felizes, se levantam contra essa opressão e que transformam a realidade num contexto muito mais difícil do que o nosso, às vezes. Você conseguiu encontrar essas mulheres? Sim, conversei com elas. Você tem uma geração inteira de mulheres que agora podem transformar a história, que é o que eu acredito. A guerra só termina quando você investir e empoderar essas mulheres a ponto delas dizerem não. Agora nós aqui vamos comandar, pelo menos, as nossas vidas, os destinos dos nossos países. Elas ainda sofrem muita repressão lá? Sofrem bastante. Você tem, por exemplo, no Kurdistão iraquiano, essa região, leis que condenam crimes de honra. O que são crimes de honra? Se seu pai define que você tem que casar com uma pessoa e você não casa, isso é considerado um crime e ele te mata ou joga ácido. Ainda tem essas questões em algumas vilas. Isso ainda pode acontecer, né? Isso acontece, mais no interior, não nas capitais. Isso é um crime de honra. Isso tem que ser julgado de forma imparcial, só que não é, porque eles às vezes misturam as coisas, assim como a gente mistura um pouquinho aqui política e religião, lá também tem a justiça e religião um pouquinho misturados. O que causa injustiças, né? As mulheres muitas vezes, os criminosos não são julgados porque fizeram crimes que são considerados aceitáveis pela religião. Por algumas vertentes do islamismo. Vale lembrar isso também. Às vezes a gente tem a impressão que todo muçulmano é radical, que todo muçulmano aceita isso, e não é. Tem vertentes que são extremamente moderadas e tem vertentes que são extremamente radicais. Então você tem que separar. E esses radicais são minoria ainda. Essa é uma impressão errada que a gente tem. Não, todo muçulmano, ou grande parte dos muçulmanos querem combater os cristãos ou coisa do gênero, e realmente não tem nada a ver. Como que é a realidade dos cristãos hoje no Iraque? É muito difícil. Na Jordânia eu conheci muitos cristãos que fugiram das suas cidades, porque o Estado Islâmico dominou, e foram para a Jordânia por conta de perseguição religiosa. Então isso ainda existe e é muito forte. Essa camiseta que eu estou usando tem uma história interessante. Esse símbolo representa N, um N em árabe, que é em referência a Nazareno. O Estado Islâmico, quando domina as cidades, pinta nos muros das casas dos cristãos esse N, que é uma forma de opressão, etc., que eles vão ser excluídos quando não mortos. Uma retaliação mesmo. Esses aqui a gente já sabe quem são, né? Então eles fazem isso como uma forma de pressionar, de intimidar. E tem uma campanha grande para que a gente vista a camisa literalmente e fale, não, eu não me envergonho do evangelho, eu não me envergonho de ser cristão, e não é assim. Então os cristãos muitas vezes têm que fugir para não serem mortos ou extremamente explorados em regiões onde tem radicais islâmicos. Vamos ver algumas fotos que você enviou? Você vai explicando pra gente Claro. do que são essas fotos? Vamos colocar, por favor, então. Aonde que é essa foto? Essa daqui é num campo... desculpa. Essa daqui é num campo cristão, no Iraque. E eu
levava sempre comigo balões e chocolates para distribuir para as crianças, né? Porque não tinha muito o que fazer. Você fica meio se sentindo de mãos atadas. Só que quando eu enchia o balão e a gente começava a brincar, transformava, assim, mesmo que por meia hora, 10 minutos, transformava a realidade. E as crianças adoravam. Essa é uma das minhas fotos prediletas. Próxima. Isso daqui é na Turquia. Depois que a gente saiu do Iraque, eu e meu marido, a gente foi para a Turquia para fazer turismo mesmo, para relaxar um pouquinho. Essa é uma aí fica quase perto do Bósforo. Bem menos tenso. Sim, foi turismo, basicamente. Teve um atentado enquanto a gente estava lá, muito pequenininho, e a gente não sentia tanto impacto, a guerra tão perto, entendeu? Aí é a região do Kurdistão iraquiano, essa é a capital Erbil. Aí também é a Santa Sofia, né? A arquitetura é maravilhosa, né? E esse lugar é engraçado porque ele mistura a questão dos cristãos, a questão bizantina, com a dominação árabe muçulmana, na verdade, otomana muçulmana depois. Então esse lugar virou um museu, porque em vários momentos ele foi ou mesquita ou igreja cristã. Então... Você já foi com essas definições bem claras? Você já tinha pesquisado, já tinha bastante noção disso? Porque aqui no Brasil, às vezes, a gente mistura todas essas definições, né? Sim. Eu comecei a pesquisar muito antes para entender melhor e para não cometer algumas gafes, assim, porque é muito complexo, a história é muito rica. Né? A gente, às vezes, esquece isso. Tem muita coisa interessante que aconteceu naquela região. Aquela região teve impérios incríveis, sabe? E tem uma cultura que merece ser estudada. Esse é o bairro que eu falei do Inglês. É um bairro que poderia estar em qualquer lugar, assim. Mais famoso, né? É super bonitinho. Próximo. Aí também é Erbil, essa capital do Kurdistão iraquiano. Istambul, a Mesquita Azul ao fundo. Aí é o Bósforo. Lindo demais. É lindo, lindo. A Turquia é muito bonita. Né? Teve esse atentado agora e as pessoas ficam um pouco receosas. Será que eu embarco para esse destino? Não embarco? A Turquia eu considero muito segura para turismo. O que aconteceu foi uma fatalidade, não é uma coisa recorrente. Que deve acontecer novamente, né? Então, aí é dentro da Santa Sofia. A vista para a Mesquita Azul. Isso é Istambul. As meninas são super estilosas. Muita gente acha que usar o véu é uma forma de opressão. E as meninas não vêm definitivamente dessa forma. As meninas, pelo menos com as quais eu tive contato. Elas vêm como uma forma de orgulho, sabe? Orgulho da própria cultura, orgulho da própria história. Com aquilo, né? E é uma forma de você falar quem você é, uma forma de você expressar a sua personalidade, sabe? Sou eu, faz parte do meu look, né? Mais fotos? Essa é Istambul também. É a última. Eu queria que você falasse para nós em que momento surgiu o livro. O livro já estava, a ideia do livro já estava na sua cabeça enquanto você estava aqui? Não. Quando eu saí daqui, eu sou jornalista, né, de formação. Então, quando eu saí, alguns meninos falaram, você tem que escrever, tem que vender e tal. E eu falei, não quero porque eu não sei como eu vou reagir. É a primeira vez que eu estou num território de conflito, né? Então, eu preciso ver como é que eu vou achar e etc. Só que eu queria fazer alguma coisa para ajudar. Quando eu estava lá, eu ficava pensando, o que eu vou fazer quando eu voltar para o Brasil, sabe? Eu vou esquecer, vou continuar tocando minha vida como se nada tivesse acontecido. E eu escrevia todo dia de madrugada um diário. Então, esse livro, a grande parte deles é o meu diário de viagem. É o que eu escrevia nas madrugadas do Oriente Médio. Quando eu fui para o Iraque e vi a situação num campo de refugiado com 25 mil pessoas, que as crianças não tinham nenhum brinquedo, não é que tinha um carrinho sem roda, não tinha nenhum brinquedo. Foi a primeira vez que eu vi tantas crianças sem nada para brincar. Eu decidi que sim, eu ia voltar para o Brasil, ia lançar esse livro através de um financiamento coletivo, que é quando as pessoas patrocinam seu livro antes. Pelas redes sociais dá para fazer muita coisa bacana também, né? Sim, muita gente se interessou enquanto eu estava lá e publicava algumas fotos, aí eu decidi, porque eu queria que as pessoas ajudassem esses projetos, né? Porque 100% do lucro com a venda desse livro vai ser enviado para o projeto do Pastor Homero, por exemplo, e outro projeto que eu conheci no Kurdistão iraquiano. Eu queria que elas ajudassem não por culpa. Eu vou fazer uma doação porque eu tenho uma vida muito confortável aqui no Brasil e, poxa, as pessoas não têm nada. Eu queria que elas doassem por empatia. Eu queria que elas se aproximassem dessas histórias e sentissem, sabe, vontade de, poxa, se eu tivesse lá, o que eu gostaria de receber?
Eu queria que elas pensassem sobre isso, que elas debatessem sobre essa realidade, que às vezes a gente trata refugiado como número. Fala, 1 milhão de pessoas foram para a Europa. Não, foram 1 milhão de histórias, 1 milhão de sonhos foram para a Europa. A gente tem que tratar as pessoas como pessoas, não como números. Às vezes 1 milhão de famílias desfragmentadas, né? Sim. Porque um pouco de gente fica, um pouco de gente vai. A gente viu tanta realidade, tantas fotos que nos chocaram. O que mais te chamou a atenção lá, Thalita? Tem alguma coisa? Sei que várias coisas devem ter chamado, mas tem algo específico que você citaria? Talvez essa situação de ter visto os refugiados? Quando eu cheguei na Jordânia, o segundo dia que eu estava lá e eu fui visitar junto com os missionários, né, as pessoas que atuam lá, uma família, tinha uma menininha que ela ficava atrás de uma porta, querendo olhar para a sala os visitantes estranhos e tal, super tímida. E aí o pai dela chamou ela uma hora. Ela tinha uns 4, 5 anos e ela tinha uma cicatriz enorme no quadril. Ele foi mostrar para a enfermeira que estava com a gente essa cicatriz. E eu fiquei em pânico pensando, ela era uma menina síria refugiada na Jordânia. O que tinha acontecido para ter aquela cicatriz? Aí ele logo explicou que não, que ela tinha nascido com problema, que aquilo era só uma correção e lá. E a menina, claro, ficou muito intimidada. Aí eu peguei um balão, enchi um balão, dei um balão para ela, comecei a brincar, ela veio sentar no meu colo. E eu tenho essa tatuagem em hebraico que eu fiz em Israel. E para evitar problemas culturais, eu sempre tampava com um esparadrapo. E ela viu e começou a perguntar se era um machucado. Eu, ai meu Deus, o que eu faço? Falei, não vou entrar em questões, né, de tatuagem, Israel, nada disso aqui. Falei, é um machucado. E aí ela começou a fazer carinho e repetir palavras para que eu não me sentisse mal por ter aquele machucado. Falando que ia ficar tudo bem. Uma menina que foi andando, que tinha um problema na perna, foi andando da Síria para a Jordânia e estava preocupada com o meu machucado. Então, quando eu falo sobre empatia, não é só a empatia que você sente pelas pessoas, mas a empatia que você recebe. Não é uma via de mão única onde vou lá para sentir dó das pessoas. Não é isso. Eu vou lá para compartilhar da realidade delas, para conhecer e para aprender com elas, sabe? Eu aprendi muito com essa menininha. Thalita, um medo, ou o maior medo, algo que você possa citar do que aconteceu em qualquer um dos lugares onde você esteve nessa viagem? Medo? Eu acho que o medo de ficar insensível, de ficar muda por dentro, sabe? Ver tantas coisas difíceis e que eu não posso alterar, pensar que algumas pessoas que eu conheci podem ter morrido de frio ou de fome nesse período que eu estou aqui, isso me causou bastante medo. Isso me deixou bem assustada. Eu vou já dar aqui as datas e aí os lugares onde a Thalita vai estar para fazer o lançamento do livro. Eu não vou nem rodar VT, mas eu vou dar já a mensagem do dia. Todos os dias, Thalita, no final do programa eu deixo uma palavra. Eu acho que a mensagem de hoje tem que ser o que o Tiago falou sobre a verdadeira religião, que é cuidar dos necessitados e das causas das viúvas. É importante você estar no culto de domingo. É muito importante participar da Santa Ceia. É muito importante a gente seguir o que o nosso pastor fala. Mas a verdadeira religião vai muito além da religiosidade em que a gente coloca, achando que Deus está dentro de 4 paredes. Conversando com a Thalita, eu me emociono muito. Hoje eu gravei o programa Consulta ao Doutor Temas Bíblicos, que vai ao ar no domingo, falando sobre missões. Então é um assunto que hoje está em alta aqui no meu coração, pensando na importância de eu e você como igreja entendermos. A Thalita teve um chamado específico para ir até lá, conhecer essa realidade, preparar um livro e abençoar as pessoas. Talvez eu e você não vamos sair da cidade onde a gente está, mas toda a igreja tem o dever de orar e de patrocinar financeiramente obras missionárias. Se a sua igreja não tem esse trabalho, entra na internet. Tem tantos lugares precisando. Comprando esse livro, você vai poder também abençoar famílias que talvez você nunca vai conhecer, mas lá no céu você vai ficar sabendo da obra que você fez. Que eu e você possamos entender que a verdadeira religião não está na religiosidade de regras e normas que uma igreja faz. Você está na sua igreja e segue essas regras, segue essas normas, faz bem, porque nós temos que respeitar a nossa liderança, mas não é isso que de fato nos leva ou não ao céu. Nós precisamos aprender o que é a verdadeira religião e é cuidar das pessoas necessitadas. Muito além de chegar e simplesmente falar de Jesus, querendo obrigar essa pessoa a se converter, a gente tem que antes, muitas vezes é isso que o próprio Senhor Jesus fazia. Quantas pessoas ele curou antes de começarem a segui-lo, pessoas que nem o conheciam. Nós temos que muitas vezes entregar primeiro pão, entregar primeiro ajuda e depois essas pessoas virão e seguirão a Cristo. Vale muito a pena
pena a gente parar para pensar nisso que a palavra de Deus nos fala. E agora eu pergunto para a Thalita sobre o lançamento do livro. Quem adquirir esse livro vai estar abençoando vidas, né, Thalita? Sim, 100% do lucro com a venda dos livros e das camisetas. A gente fez algumas camisetas como essa, com ele de Nazareno e com algumas ilustrações do livro. 100% desse valor vai ser enviado para os projetos, o projeto do pastor Homero e da Débora na Jordânia, que chama Família Aziz, para quem quiser saber mais a respeito, e também para um projeto de futebol com crianças no Kurdistão iraquiano, que também é encabeçado por um brasileiro e que faz toda a diferença. Thalita, posso pedir já para você voltar? Eu acho que eu tinha tanta coisa para falar ainda. Vai ser um prazer conversar com vocês. Ó, vamos passar então, ó, noites de autógrafos que vão acontecer dia 24 de fevereiro, é uma quarta-feira agora. Amanhã já, né? Amanhã. Das 19 às 22 horas. Vai acontecer na rua Arthur de Azevedo, número 1317, Pinheiros, São Paulo. É coffee, né? Isso, é um café super bacana, pertinho do metrô, dá pra ir tranquilamente. É um coffee com K, mas é um café, né, gente? Acontece também dia 25, depois de amanhã, quinta-feira, em Copacabana, no Espaço Cultural, pintor... MD, né? Tá passando aqui direitinho, Gottlieb, tá passando aqui, tá passando aí pra vocês. Na sexta-feira também, às 19 horas, em Brasília, Café Galeria Objeto Encontrado. E também no sábado, às 14h30 até às 17 horas, Café Carino, em Goiânia, Goiás. Eu estive lá, maravilhoso lugar. Thalita, que Deus te abençoe. Amém. Através da sua vida e desse livro, muitas vidas sejam abençoadas. Parabéns pela iniciativa. E eu tenho certeza que profissionalmente também deve ter sido incrível, né? Isso é minha vida pessoal. Meu trabalho, eu tenho uma empresa à parte, eu faço outro tipo de serviço de comunicação e consultoria. Mas foi muito enriquecedor, eu aprendi muito. Para todas as áreas da vida, né? Sim, e eu contei com apoio, todo mundo envolvido no projeto é voluntário. Então, os ilustradores foram voluntários do Estúdio Miopia, quem fez o nosso vídeo de divulgação, o Pedro Gomes, foi voluntário, quem fez a diagramação, voluntária. Então, tem muitas pessoas para agradecer, eu ia começar a falar, a gente não ia terminar, mas todo mundo envolvido fez de coração. Fez por empatia ao projeto, por empatia às pessoas que eles não conhecem pessoalmente, mas que já sabem o nome, sabe? Muita gente conversa comigo falando, e a Sansa, e a Miski, que são personagens que estão no livro. Então, parabéns, viu, Thalita? Deus abençoe. Obrigada a você pelo seu carinho, pela sua audiência. Foi muito bom ter você aqui com a gente hoje. Eu tô te esperando aqui amanhã, tá? Deixa lá seu recado, tanto no Instagram quanto no Facebook, que amanhã eu leio mais, tá? Um beijo grande, uma excelente tarde. Fica com Deus. Tchau.